E aí, pessoal, mais um Formiga na Tela, dessa vez com os 3 responsáveis por essa palhaçada toda, Paulo Marques, Gustavo Clive Rodrigues, e hoje a pauta é memória afetiva. Sabe aquele filme que você viu quando era moleque, que depois você cresceu, você nunca mais reviu ou reviu e percebeu que é realmente muito ruim, mas mesmo assim você continua amando? Pois é disso que a gente vai falar hoje. E a gente tem uma listinha maravilhosa para passar para vocês. Quando a gente pega esses filmes que a gente viu quando era criança, Sessão da Tarde, Cinema em Casa, é aquele negócio, quando você é criança você não tem noção de nada, né, na vida. Seu cérebro é como uma esponja, absorve qualquer coisa, né, que venha. E daí, eu tenho uma lembrança muito recorrente do VHS, que quando tinha filme que eu gostava muito, eu botava pra gravar no VHS. E daí os filmes que eu lembro, assim, de memória afetiva, são aqueles filmes que eu tirava aquela lacrinha do VHS pra ninguém poder gravar em cima daquele filme que eu gostava tanto. Um desses filmes é um filme, assim, desconhecido, sempre quando eu falo para as pessoas, ninguém conhece, ou quase ninguém, que é o Príncipe Guerreiro 2. In a dark and distant age, a lone warrior with mystical powers, master of the beast, and the creatures he commands. Mark Singer returns in Beastmaster 2 through the portal of time. E um lance louco é, primeiro, eu nunca assisti o Príncipe Guerreiro 1, não sei onde passou o Príncipe Guerreiro 1. Só clássico, né? Só E assim, tem aquele negócio que a gente falou no programa passado de adaptações de HQs na década de 90, que pra você, quando você tem orçamento limitado e para baratear sua produção, você tem um filme de época e você traz pros tempos atuais da produção para baratear toda a produção. E no Príncipe Guerreiro 2 tem uma coisa muito igual He-Man. Você tem lá toda uma guerra acontecendo naquele mundo, e daí abre um portal do tempo e eles vão para a década de 80. Assim, o filme é muito ridículo, é muito ridículo. Eu, sinceramente, eu vi quando você me falou desse filme, porque eu realmente, cara... É um He-Man genérico, ou um Conan, assim, é uma mistura de He-Man com Conan genérico, porque tem a parada medieval estilo Conan, e tem uma parada também, não high-tech, mas tem armas lasers, assim, armas mágicas, só que é um laser, o efeito é de laser, que é estilo He-Man. Tipo cru, né? Tipo cru, exato, tipo cru. Que é outra coisa que podia entrar aqui. Mas daí fica para outro programa, assim, esses programas que a gente está falando de memória afetiva, tal, assim, vamos ser vários programas, né? Então a gente vai fazendo aos poucos, porque tem muita coisa para falar. E esse tipo de filme, né, até você falou desse Príncipe Guerreiro, eu lembrei do Cru também, eram filmes que a gente juntava a molecada, né, pra assistir junto, então você não assistia sozinho, né, você juntava a galera e assistia junto na casa de alguém, sei lá, e se divertia e nem se preocupava com a parte técnica do filme, né, cara? É um negócio engraçado. E como certas cenas, eu acho que acabam pegando você, assim, marcando, né? E por mais que sejam ruins, sei lá, alguma coisa assim, mas elas te marcam, né? Sim. E aí vira essa memória afetiva aí bacana. Você vê esses filmes e daí então você passa anos sem ver. Então normalmente, sei lá, você assiste com 8 anos, 9... E daí com 16 você tá falando com a galera, lembrando, você, pô, tinha esse filme que eu amava. Daí você acha o filme de algum jeito, você assiste, e o filme não tem nada a ver com o que você lembrava. Você cria, de fato. Exato. Você não tem uma memória, você tem uma fantasia que você criou a partir de um fragmento do filme. E às vezes é bom até você nem ver, né? Assim, o ideal é você não ver, pra manter aquela memória boa. Exatamente. Eu me lembro também quando eu era bem garoto, né? E um dos primeiros filmes que eu vi, acho que em vídeo, foi o Dia dos Namorados Macabro, né, que é um filme de terror, né, e eu, desde moleque sempre fui fã de terror, né, então esse foi um filme bem marcante, porque era aquela fase que os slashers estavam na moda, né, então você tinha o sucesso do Halloween, né, do John Carpenter, o Sexta-feira 13, filmes assim de orçamento baixíssimo que renderam uma puta grana, né. E Dia dos Namorados Macabros, ele veio aqui meio nessa leva, né? Então ele é um pouquinho depois, acho que de 81, 82. E é o mesmo esquema, né? Só que em vez de ser, né, um assassino psicótico e tal, só que ele é um minerador, né? Então é um assassino minerador. Então
em vez de ser o Crystal Lake, o lugar era uma cidade mineradora, e aí então toda a trama acontece dentro de uma mina, e o assassino é um minerador, assim, e até a máscara dele é de mina, assim, né? E é divertido o filme, né, cara? Porque ele tem as mortes, né, tradicionais. Eu acho que até é interessante nesses filmes, essas mortes, acho que cada um queria provar e montar uma morte diferente, né, por filme, né? Então esse Dia dos Namorados Macabros é interessante, assim, as mortes, pô, eu lembro que tinha um cara que o assassino pega a cabeça dele e enfia dentro de uma panela de salsicha e mata o cara com água quente. Então é esse tipo de nível de morte que é engraçado e que marca, né? E eu lembro do VHS porque eu lembro quando eu saí de assistir esse filme, e eu saí e falei assim, meu, cara, esse é o melhor filme que eu já vi na minha vida. E assim, pô, depois quando você cresce, né, hoje, você fala assim, cara, que coisa maluca. Eu tive né? muitos melhores filmes da minha vida dessa época. Mas aí quando você assistiu outros slashers ao longo da vida, você, sei lá, sentiu mais alguma atração de novo? Ou foi um caso isolado esse? Não, foi o caso. Assim, o Slasher tem alguns que são interessantes, né, cara? Acho que até tem alguns. O Halloween, por exemplo, é um filme interessante. Bacana, mas. É que esse é uma cópia muito barata, né? Do Halloween e do Sexta-feira 13, né? E é engraçado até que no final do filme. Eles até dão aquela deixa de que o cara vai voltar. Tá. Mas o filme não fez sucesso. Então não teve a continuação, né? Mas apesar que teve um remake, né? Teve um remake teve. 3D, que acho que foi um dos primeiros Eu filmes até de tava terror. lembrando do 3D, agora ia perguntar, pô, mas era esse que era o 3D, cara? Então. Que não podia faltar nessa lista, né, um brucutu clássico dos anos 80, né? Apesar que o Príncipe Guerreiro também é meio brucutu, né? Mas é um brucutu... Só que é um brucutu desconhecido. Terceira divisão. Vamos falar de um filme assim que foi um clássico dos VHS, eu acho que é o filme que eu mais assisti na minha vida, cara, que é Rocky 4. Mas o Rocky 4 ele merece uma menção especial porque, sei lá, primeiro que não é o Rocky do primeiro filme, né? No 3 o personagem já virou outra coisa, no 4 piorou porque é uma propaganda ideológica descarada. A história não faz o menor sentido, tem coisa de super-humano no meio, porque vai falar, não, mas o cara era anabolizado. Meu, na hora que vai mostrar a medida o peso do soco do cara, meu, tem uma hora que chega a 1.250 libras, meu. Porra, que porra é essa? Drago, né? Grande Drago. Cara, aí, sei lá, e o cara vai pra Moscou, luta em Moscou, e aí depois bom, a gente não pode deixar de citar, né, que tem a apelativa morte do amigo, né? Que isso aí também é um clássico dos anos 80, né? O filme que tem uma luta que morre um amigo que o cara vai lá, treina pra se vingar, né? Ou pra se redimir ou pra aprender uma lição. E no caso não aprendeu uma lição, né? Ele deu uma lição na União Soviética inteira, né? Essa parte é a parte mais surreal do filme, né? Sim. Que você tá lá o Rocky lutando com o Drago. E daí, do nada, todos os russos passam a torcer pro Rocky. Exatamente. Até o Gorbachev tá lá palma pro Rocky. Bom, pra continuar essa lista pegando outro filme de brucutu, quer dizer, só que agora um brucutu que não deu certo, né? Tentaram de todas as formas, mas não deu certo, que foi o Lou Ferrigno. Eles tentaram fazer vários filmes de brucutu com ele, né? Com o Lou Ferrigno. Só que tem um problema que, assim, se os outros não eram bons atores, o Lou Ferrigno era pior ainda, né? E daí tem um filme que, pra mim, é clássico e era, de novo, um dos filmes que eu tirava a travinha do VHS, que é o Simba. E esse Simba do Lou Ferrigno é a coisa mais ridícula do mundo, porque, tipo, o filme tem uns closes nos músculos dele e mantém, assim, uns enquadramentos dele ajeitando o barco, assim, fazendo força, ele amassando armaduras de metal. Um machão, né? Um machão. É um machão, assim, é literalmente um filme que, assim, pega a força do cara e leva ao extremo, assim, então fizeram do Simba o Hércules, aproveitaram o Hércules do Lou Ferrigno e falaram, vamos fazer o Simba, só que o Simba tá tipo Hércules, porque ele não é inteligente, né, ele não é aquele cara safo de aventura, não é tipo o Odisseu, né, que ele vence todas as intempéries de sua viagem através da esperteza. Através da destreza mental. Não, o Lou Ferrigno é na força, então tem um gigante de pedra. Como é que ele vai derrotar o gigante de pedra? Pô, tranquilo, né? O cara pega a mão e destrói a cabeça do monstro de pedra. Depois pega a própria cabeça do monstro e joga contra ele. É uma parada muito ridícula, muito ridícula.
Mas mesmo assim marcante pra você, né? Foi Era o melhor filme do mundo pra mim. Aí, E, mais um, né? E assim, o começo o comecinho do filme, na verdade, assim, a gente não acompanha a história no presente, né? É uma mãe que tá lendo uma história pra filha, e ela tá lendo a história do Allan Poe. Então começa, você fala, poxa, assim, em termos de storyline, poxa, legal, vou pegar uma história do Allan Poe, né, que é o criador do Simba, vou pegar uma história do Poe e vou contar aqui, então é uma coisa bem lenda mesmo. E daí o filme passa pelo Ferrino. E assim, eu adorava a trilha sonora. A trilha sonora é uma merda, é uma música medieval fantasiosa, mega commodity, mega comum de qualquer jeito. Mas eu amava, cara, eu amava. Por isso que tá aqui na lista. From the famed tale of the Arabian Nights, Lou Ferrigno. A heroic adventure for the whole family. Sinbad of the Seven Seas. Memória afetiva não dá, né, pra você citar só um filme do Stallone. Então a gente fala de Rock, pode falar de Rambo, fala de Cobra, sei lá, são inúmeros filmes, né? E, bom, um bastante marcante aí pra mim foi o Falcão, né? Falcão, campeão dos campeões. Campeão dos campeões, cara, é um filme genial, né? Na verdade... Da Canon, né? Vamos lembrar. Da Canon. Canon que dominava, né, todos esses filmes aí meio toscos, né, da época, mas assim, era um filme muito da molecada, né, então você tinha o Rock que, pô, terminava o filme, a molecada ia lá querer brincar de boxe e tal, e aí chega o Stallone e faz um filme diferente, né, um filme de esporte, mas é um esporte muito de moleque, né, Sim. que é braço de ferro, cara, Quem fez um filme de braço de ferro, de disputa de braço de ferro? Ninguém. Não tem, né, cara? E o roteiro é dele também. O roteiro é dele. Aliás, ele fez vários roteiros, né? É. Dessa época ele fazia roteiro, dirigia também. Nossa, eu lembro que toda vez que passava esse filme na sessão da tarde, no dia seguinte, na escola, chegava a galera querendo fazer o braço de ferro. Não, e fazer aquele negocinho Que não, lá dele, não adiantava nada, né? Porque Não, ele Não, fazia adiantava aquilo, sim, ele- pô. Ó, como não? Cara, era o pulo do gato. Boné, cara. Ele virava então. Não, e o filme Esse é o detalhe mais interessante do filme, é o cara tem um gatilho pra poder ganhar, né? Então o cara tá lá, mas virou o boné, ou fez, né? O cara ganha, é impressionante. Cara, como é que o cara... Imagina eles conversando, pra falar, cara, o que nós vamos fazer nesse roteiro? Cara, vamos pensar no personagem, uma coisa que o cara vai ter aquele gatilho que vai, né? Um cara pensa, vira o boné. Ou, sei lá, e o faz... filme tem aquelas coisas de depoimento, e pega o depoimento do... Assim, tem os melhores personagens desse filme, né? Tem aquele careca de cavanhaque, gordão, que é o chefão, né? E vilão, daí, né? o depoimento dele, aquela coisa bem de vilão barato, vilão, assim, que tem uma faceta só, o cara é só mal. Ele não é bom, ele é mal porque ele é mal, ele... Não, porque eu tô aqui pra machucá-lo. É braço de ferro, cara. Não, eu tô aqui pra machucá-lo. E o legal, assim, o filme, ele tem a faceta, né, do esporte, de você ganhar, né, do brucutu e tal, mas tem o lado emotivo, né? Ah, total. Que até você falou do vilão, né? Uhum. No final, o que acontece? O cara perdeu, mas... Cara, valeu. Assim, tem um lance emotivo. Reconhece a superioridade do exatamente. inferior. Ah, me lembrou Karate Kid, cara, que podia estar aqui nessa Então, também, cara. E assim, né? Alguém lembra da musiquinha motivacional que tinha? Porque todos lembro. os Todos eles. Não, eu lembro, e pior que eu lembro mesmo, cara. Eu lembro de quem é a música, é do Kenny Loggins. Nossa. Que é o cara do Footloose. E assim, é uma música muito. É aquela parte emotiva, né? Do pai e filho. Aí tá o Stallone fazia. Ele treinava dentro do caminhão. Treinava cara. dentro do caminhão, cara. Meu Deus. Ah, é genial, cara. Só o Stallone pra fazer isso, cara. In a high tide, there is only love. See how I do this? You put your wrist into it, you lean forward, and you put a lot of weight in there. But you have to use your whole body to it. It's like your whole body is one piece of machinery. You try it. Bom, puxando aí, a gente falou do Stallone, tem que ter Schwarzenegger no meio, né? Cara, esse é um filme difícil de descrever, porque
sei lá, o primeiro é tão bom, o primeiro é maravilhoso, o primeiro é assim, tá na lista cult de uma porrada de gente, mas o segundo é muito ruim, cara. Conan o Destruidor. In an age when only the strongest survived, and only the ruthless triumphed, only one name became a legend. Conan, the Destroyer. Cara, tem um gorila, um cara de gorila que a cara é de plástico e, óbvio, não mexe a boca, né? Sei lá, cara, É espetacular, né? É um filme maravilhoso, né? Não, é difícil classificar, porque ele é tão inferior ao primeiro que ele chega a ser constrangedor. Eu não vou nem falar da história, porque a história é aquilo mesmo, né? Quem leu o gibi do Conan tá ligado, né? Que vai lá, mata um feiticeiro, depois, sei lá, mata um monstro aqui, pega uma mina ali e... Mas mesmo assim, o filme te marcou, assim... Não, o filme marca porque é o seguinte, é Conan, né? O cinema italiano nessa época também copiava aos montes esse tipo de filme, né? Filme americano, né? E esse tipo de filme também, né? Tiveram vários desse nível. Não, o Conan, o Bárbaro, apesar do aspecto de filme B, ele ainda tava alguns níveis acima, né? Porque ele se levava a sério. O Destruidor, ele tem cara de filme italiano com um pouco mais de grana, né? A começar por esses monstros aí que, sei lá. Mas assim, faz sentido ele estar na memória afetiva, porque em comparação ao primeiro, ele tem muito mais cenas de ação. Tem. Ele é mais colorido. Ele é bem mais juvenil. Faz mais sentido a criança gostar mais desse do que do Conan. Sim. Do que do primeiro, né? O Conan o Bárbaro. E só que quando você cresce e olha, realmente são níveis muito distintos. A gente está falando bastante ainda de brucutus, né? De Stallone, Schwarzenegger, filme de ação, de terror e tal, mas vale lembrar que essa época também, essa época de moleque, o número de filmes, né, de comédia romântica era um negócio muito grande, né? A gente tinha o John Hughes fazendo uns 3, 4 filmes por ano, produzindo, dirigindo, Gatinhas e Gatões, Garota de Rosa Choque, não sei nem se vocês lembram desses filmes. Então era muito presente isso, né? E eu, como sou um cara romântico, né, então não podia deixar de citar, né, um filme também que marcou por algumas coisas, né? Então... É um filme chamado Namorado de Aluguel. Ele é divertido quando você revê, né? Porque tem vários clichês, assim, do filme que são engraçados, né? E a história do filme é um cara, o Patrick Dempsey é um cortador de grama lá, época colegial e tal. E assim, ele quer ser popular, né? E isso é uma coisa que, assim, a gente quando moleque, a gente queria ser, né? Pô, eu quero ser popular na escola, sei lá. E aí... Para isso, o que acontece, né? Ele corta a grama da menina que é a mais popular, né, do colégio, né? A cheerleader, né? E ela numa festa tal, ela suja uma roupa dela que é da mãe e que valia $1.000, né? Então, pô, ela fica toda desesperada tal. Daí o que acontece? O cara é um puta de né, zoado, né? E aí ele vai lá assim, ele compra a menina, assim, por $1.000, compra o vestido dela por $1.000, contanto que ela saia com ele, assim, alguns dias, né, e para ele se tornar popular, que ele entre na galera, né, dos populares, né, então aí eles combinam lá, sei lá, 2, 3 dias por semana e tal, e aí vai rolando o filme, mas tem umas cenas, assim, que são marcantes, né, porque o cara não sabe dançar e vai ter que aprender a dançar, daí ele assiste um programa africano de dança, ele não sabia. E aí ele usa aquela dança, que é a dança do tamanduá africano, olha isso. E ele usa assim na festa da turma. E como ele vira popular, ele faz uma dança completamente maluca e todo mundo segue a dança. Faz a dança do tamanduá africano. Então essa dança é marcante. E fora que acho que é o primeiro filme americano que eu vi que tem aquele lance do moral no final, que tem aquelas palmas, né? O cara dá aquela lição de moral no final, e todo aí mundo puxa um cara lá atrás e... aí todo mundo bate palma junto. Aí, aquele momento emocionante, aí todo mundo chora e tal. Cara, assim, é engraçado lembrar do filme, né? Talvez se eu assistir de novo, acho que faz tempo que eu vi. Mas é engraçado, é um filme que tem uma memória muito forte, assim. Não podia faltar também no
nesse programa um filme de super-herói, né? Ainda que seja de uma época em que filme de super-herói não era aquela coisa toda, né? E, de novo, uma continuação, né? Falei do Conan anteriormente. Aí vamos falar de um filme que o primeiro é muito bom e o segundo, assim, tem muita gente que gosta, mas se a gente for colocar, sei lá, a gente for analisar friamente, o filme é uma bela de uma sei lá, cara. A galera que gosta é memória afetiva. Eu acho que o meu caso é esse, eu não acho tão ruim, acho que por causa Tem disso. gente da que... memória afetiva. Não, então, mas o meu também tá no memória afetiva, mas a questão é que eu admito que é uma droga. Superman 2, né? Que toda criança ficava maravilhada. Nossa, agora vai ter porrada, agora vai ter 3 kryptonianos pra saírem na porrada com o Superman e tal. Cara, de boa, o filme é bem ruinzinho. O filme, ele é galhofa do começo ao fim, entendeu? Toda aquela tendência que já foi assumida no Superman 3, com o Richard Pryor, né? Que aquilo ali foi o ápice. Não, ele já estava presente no segundo filme. Até que tem toda aquela questão do Richard Donner ter sido substituído e etc, cara. Eu acho que o que o primeiro tinha de épico, assim, apesar da limitação, apesar de... Assim, é um filme que tem problemas? Claro que tem. Mas ele é um filme que se leva a sério. O segundo não se leva a sério. A forma como a Lois Lane descobre que ele é o Superman é muito tosca, né? Porque ele tropeça no tapete de urso e cai com a mão na lareira, cara. E... é verdade, boa essa. A briga na cidade é aquele negócio, a gente sabe que tem limitação e etc. Mas, meu, os caras pegaram e jogaram um ônibus no Superman. E aí a galera ficou lá, a galera que tava assistindo a briga. Bom, primeiro que já é complicado, né, se engolir que a galera ficou lá assistindo a briga, né? Mas enfim, jogaram um ônibus no cara. E aí, nossa, mataram o Superman, vamos lá lixar esses caras. Meu, você vai lixar quem jogou um ônibus? Não, no e cara. o melhor é como os kryptonianos dão o contra nessa galera. Com e super começam a sopro. soprar. E daí, assim, o tempo tá ok na cidade, daí, assim, aquele negócio, né? Tipo, o que um vento forte vai afetar? Então, tem um cara lá de guarda-chuva, tem um cara lá o jornal, daí o jornal voa na cara do cara. O sorvete que voa na cara do maluco, entendeu? Assim, é muito louco que esse filme, os momentos tensos são alívio cômico. Teve muita lambança por causa até dessa troca de diretor Sim. também, né? E até que foi lançado, não foi um director's cut aí? Sim, mas essa versão, ela teve que fazer umas gambiarras com cena de teste de elenco. Porque teve coisa que realmente não foi feita a cena. A Lois, por exemplo, ela descobria que o Clark era o Superman de outra forma, de uma forma muito mais criativa, entendeu? Uma forma que fazia sentido para a personagem Lois Lane. Agora, sei lá, o filme é mega infantilizado, aí aquele celofane atirado do o símbolo negócio. do super-homem como celofane. Caramba. Aí o que acontece? Na hora que os kryptonianos falam, Luthor, você é um verme também, aí nós vamos matá-lo. Aí o Luthor chega lá assim, cochichando o Superman na frente dos caras, meu. Tipo assim, me ajude e tal, eu não sei o que lá. Aí o Superman, faça-os entrarem naquela câmara ali, que eles vão perder os poderes também. Aí o Luthor, não entre lá, General Zod. Aí na dublagem, cara, o Superman fala, Luthor, sua cobra venenosa. Cara... Não, e a malandragem do Superman. O cara foi malandro, né? Não, e os kryptonianos nessa hora eles perderam a super audição, né? Exatamente. Não, perderam tudo, né? Até o discernimento. Bom, e pra fechar o programa com chave de ouro, eu trouxe aqui um exemplo que confirma o que é memória afetiva pra mim, que é aquele filme que eu via quando criança, que eu amava, e hoje em dia eu sei que é uma merda, mas eu ainda gosto muito, que é o Highlander Guerreiro Imortal, com o Christopher Lambert. Esse filme eu adoro, assim, eu vejo hoje tranquilo, me divirto, assim, eu sei que é uma merda, tem tanta coisa, é tão anos 80 esse filme, é tão anos 80, tipo, bom, primeiro que você tem uma trilha sonora incidental, não digo muito boa, mas boa, né, uma música medieval com fantasia boa, só que daí você tem toda uma trilha sonora composta pelo Queen, que assim, beleza, as músicas são boas e tal, só que você tá lá nos anos 80 com Christopher Lambert, né, o Russell Nash, e tá tocando Queen, beleza, né, e tipo, até mesmo porque a letra da música diz o sentimento do cara naquele momento. E daí
volta pra época medieval lá na Escócia, e daí tá tocando Queen de novo. Tipo, não orna. E assim, bom, você tem lá o vilão, né, o Kurgan, que ele vinha das pradarias da Sibéria, né, como disse o Sean Connery, né, o Ramírez. E você tem uma hora, ele entra assim numa igreja, daí ele começa a apagar as velas e olha para as freiras e mostra É tudo exagerado, né, muito cara? exagerado, assim, é bem ridículo. E assim, as coreografias de luta são péssimas. E tem o final que quando o Christopher Lambert, ele corta a cabeça do Kurgan e ele recebe o poder, mostra a mesma cena de vários ângulos, muitas vezes, fica lá repetindo, parece os Trapalhões, né? A coreografia lembra o Darth Vader versus o Obi-Wan no primeiro Star Wars. A Nova Esperança. Porque é aquele negócio, né? Tchim! Tchim! Mas é isso que você falou, é bem anos 80. E na verdade, pô, todos esses filmes que a gente falou, assim, a grande maioria é dos anos 80. Sim. Acho que todos, é uma cara. década meio marcante de entretenimento, né? Então, pô, os caras faziam filmes assim frenéticos, né? E faziam isso, né, cara? Talvez não eram tão pensados assim, vamos dizer assim. Porra, iam fazendo e tal. Assim, quando a gente olha hoje, tem muita coisa que parece ridícula, só que parece que na época eles não achavam que era ridículo, parecia que ornava, né? Mas não orna de jeito nenhum. É que a gente só tem aquilo, né, meu? E só tinha aquilo. Mas assim, o Highlander eu acho que ele sobrevive até hoje, assim, sobrevive, bote grandes aspas aí, mas é que, querendo ou não, ele tem coisas muito boas. A mitologia em si do Highlander é interessante, tá? Pô, o cara que vive pra sempre, tal, e quando ele ganha o prêmio, ele tem todo o conhecimento do mundo, e daí vira mortal. Tipo, é bacana, mas... Poxa, o filme não dá. Tem lá um cara dando pirueta, Mas ficou pior ainda depois, né? As continuações foram ainda piores, né? Foram muito piores. O primeiro é ruim... Não, foram muito piores. Bom, a lista do Memória Afetiva é gigante, mas por hoje é só. A gente pretende fazer mais programas, né? Procurando, sei lá, mais preciosidades na nossa memória. Tipo, sei lá, Van Damme, quem mais? Stallone deve ter muito mais, comédias românticas, terror, slasher e por aí vai. E se você tiver a sua sugestão e a sua própria lista, você pode comentar esse vídeo aqui no YouTube. E não esquece de curtir a nossa fanpage no Facebook, seguir a gente no Twitter, procura a gente no Google+. Então a gente fica por aqui, até a próxima quinta. Paulo Marx, Gustavo Clive, é isso aí. Valeu.